Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Beth e Companhia. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito legal que eu estou conheci há poucos dias, mas já estou tendo um aprendizado muito grande com ela. É a Emanuele Silva, ela é formada em administração e MBA em marketing. E agora, há pouco tempo, fez uma transição de carreira e se transformou e se apresenta como uma terapeuta integrativa. E a gente quer saber com ela como é que essa mudança aconteceu, qual foi o momento que ela decidiu tomar essa decisão. E ao longo do nosso programa eu vou falando um pouquinho mais sobre ela, porque nada melhor para falar sobre si do que a pessoa, né, Emanuele? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, né? Sempre é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? E contigo, né, também, tô aprendendo muito, né, ultimamente. Então, a gente se conheceu faz pouco tempo, mas para mim é um aprendizado constante também, né? Enfim, eu estou fazendo uma transição, né, de carreira. Na verdade, essa transição ela já vem sido planejada, então já vem fazendo um planejamento. Eu sou formada em administração, como você colocou, né? Tenho MBA em marketing, tenho um pós-MBA em serviços aqui pela Unicinos, com design thinking. E na pandemia, eu sempre gostei muito das terapias integrativas, né? Mas na pandemia eu senti assim um chamado muito grande, um chamado muito forte para conhecer mais sobre terapia floral. Eu já era reikiana, eu já recebia práticas de reiki, né? E quando eu recebia o reiki, eu gostava muito, então acabei me tornando reikiana. Fiz o reiki 1, 2, 3, nem sabia muito bem por quê. Eu não tinha uma ideia que eu ia me tornar terapeuta. É certo, tu Né? fez mais Eu para fiz o teu pro... aprendizado mesmo, não que tu Exato, fosse aplicar. exato, porque ia ser bom para mim e eu ia poder aplicar no meu filho também, né? E na pandemia, então, veio um chamado muito forte, aquela questão espiritual, aquela vozinha que Sim. vem, né, nossa intuição, e me dizendo muito forte, assim, faz terapia floral, né, faz terapia floral de Saint-Germain. Eu disse, nossa, mas por quê? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Uhum. E comecei a seguir algumas pessoas, a ver alguns vídeos, participar de algumas lives, e encontrei uma professora aqui, né, de São Leopoldo também, que já tinha alguns estudos já publicados, já tinha alguns livros publicados, e eu disse, olha, deve ser interessante, né? E então ela estava abrindo uma turma, bem na época, foi tudo assim Uhum. muito sincronizado, né? E aí então eu iniciei o curso de terapia floral. Então foram 6 meses bem intensos de terapia floral e com uma aplicação prática muito grande, né? Então eu comecei a aplicar em mim e nos meus familiares, porque o curso ele era muito prático, então eu precisava aplicar em outras pessoas. E eu comecei a ver os resultados. Comecei a ver os resultados muito grandes, assim, né? O que eu buscava de resultado em terapia tradicional, convencional, né? E na medicina convencional, tradicional, era muito mais demorado do que quando eu realmente comecei a aplicar os florais de Saint-Germain em mim e nos meus familiares como um estágio, né? Sim. E ali, então, nesse estágio, eu decidi que eu iria me tornar terapeuta nas horas vagas. Sim, porque uma coisa que eu não li aqui no na nossa introdução, a Emanuele trabalhou mais de 20 anos em grandes empresas como a Vivo, a FedEx, Exato, tem a exato. Telecom também. Isso, Então, num grau de exigência, de desempenho gigante, eu acredito. Tu sim, liderava equipes também, e isso sim. aconteceu antes e durante a pandemia E também? durante a pandemia também. Então, assim, como a minha formação é administração, eu sempre trabalhei em grandes empresas, né? Então, eu trabalhei na Claro, eu trabalhei na Vivo, Uhum, trabalhei também numa grande empresa de TI, né? Que foi a última que eu trabalhei agora, recentemente. E dentro dessa operação de TI, eu trabalhei com grandes bancos, trabalhei com o uhum, Banco Sicredi, com PagSeguro, com Midway.
e, por último, agora numa operação da FedEx. Então, sempre foram em empresas e operações, sempre com muito trabalho, né? Sim. Sempre com uma pressão muito grande por resultado, uma competitividade muito grande e sempre liderando equipes. Eu sempre tive equipes abaixo de mim, ou parceiros de negócios, ou, né, funcionários que dependiam, né, de todo um suporte, todo um auxílio. Já cheguei a gerenciar mais de 800 pessoas, sendo inclusive equipes de RH, né, equipes como psicólogos, como analistas, supervisores, coordenadores. Eu já tive uma equipe bem grande. E a tua função era mais na parte de vendas ou de RH? Mais de desempenho mesmo, de performance? Quando eu trabalhei na Vivo, né, com essas 800 pessoas, a minha função ela era operações e gestão de pessoas. Então, além de eu entregar as pessoas e fazer toda a gestão de pessoas, eu também fazia a gestão comercial e a entrega dos indicadores comerciais. Então, eu tenho uma experiência bem grande, tanto na área comercial, quanto também na área de pessoas, né? Sempre gerenciando aí as equipes e as pessoas. Então, ter esse olhar terapêutico com as pessoas foi muito interessante para mim. Poder trazer um pouco dessas terapias naturais, né, foi algo que me chamou muito a atenção quando eu tive o contato com a terapia floral. E depois de um tempo de trabalhar com a terapia floral, eu comecei a trabalhar também com aromaterapia, com os óleos essenciais, que também eu vi uma diferença muito grande, porque a terapia floral, já tô falando aqui, né? Sim. E assim, ó, as pessoas, muitas estão nos ouvindo, então, e algumas nos assistindo. Então, para vocês mentalizarem que a gente fez uma decoração aqui no nosso estúdio, tá toda natalina, já no espírito de Natal, né? A gente veio já com essa vibe. Justamente, eu fiz essa decoração já por causa da nossa pauta, né? Falando de espiritualidade, de amor, de alegria, né? Exatamente. Então, pode... porque, inclusive, depois a gente vai falar sobre a questão do amor, né? Que você também tem tá trabalhando nisso, né? Essa frente porque também. até eu não sei se eu vou me antecipar o que tu vais falar, Emanuele, mas até eu coloquei ali a pergunta assim, ó, o que essas terapias, o que a Emanuele agora, dentro desse perfil de alta performance, de grandes empresas, o que isso tem a ver com técnicas, com as terapias integrativas? Eu fiquei pensando como é que um CEO de uma empresa, um diretor de empresa, todo, né, aquele arquétipo que a gente sabe, conhece do diretor da empresa, grandão, de gravata, todo abrindo a porta, assim, chutando a porta, quero que essas vendas aumentem. Como é que tu vai aplicar um floral, um óleo essencial nesta pessoa para que ele se acalme e transmita isso para a equipe? Parece que é uma conta que não fecha, mas eu acho que fecha. Na verdade, assim, a terapia integrativa, ela é para todo mundo, né? Sim. E a minha missão hoje, né, com essa transição que eu tô fazendo, né, é trazer essa minha experiência da área corporativa para as terapias integrativas, levando, então, as terapias integrativas para dentro das empresas. Por isso que eu fiquei imaginando essa cena. Então, assim, né, pegando, assim, o gancho da alta direção, né, da diretoria mesmo. É muito simples uma empresa hoje ter um espaço de descompressão. Sim. Né? Então, ou talvez o próprio diretor dentro da própria sala dele, ele pode ter um local, ou mesmo um óleo que seja, um floral que seja, né? Algo que em algum momento do dia que é extremamente puxado, ele possa ter essa pausa, fazer essa respiração, né? E a aromaterapia, ela vem muito forte nisso, né? Porque as diferenças do floral e do óleo, né? Pegando o gancho aqui do diretor de uma empresa. O floral, ele vai atuar muito mais a nível espiritual. Então, a gente pode trabalhar aí questões de soft skills, hard skills, né? E a gente pode trabalhar isso a nível de espírito.
né? Então, a gente tem o lado esquerdo do cérebro, que é o lado que trabalha a inteligência, nosso coeficiente de inteligência racional, lógico, e o lado esquerdo é as emoções. E que permeia o nosso cérebro é a inteligência espiritual. Né? É o QS que a gente chama, né? Então, ele pode trabalhar questões espirituais, mesmo não indo numa igreja, mesmo não tendo uma religião, né? Porque ele recebe inputs do divino. Sim, todos, nós né? somos Todos, seres espirituais com uma existência terrena. Então, ele recebe esses inputs e ele pode trabalhar aquilo que ele acha que está faltando, que está precisando, que ele está precisando lapidar nele ou na equipe, né, com os florais. Isso a nível espiritual. Já o óleo essencial, ele é a nível físico. Então, ele está ali, né, num dia extremamente estressado, com a agenda cheia, lotada, e, né, precisa, né, melhorar a questão da ansiedade, né, tá ali quase infartando, né? Sim, que tá acontecendo então, muito, ele cada vez pega um mais olhinho seguido. aqui, né, vou te dar aqui para te... Opa! Esse aqui é bem para nossa idade aqui, para questões hormonais e questões pouquinho de sálvia? Isso, sálvia esclareia. Óbvio, já tô adivinhando. Então, ele coloca uma gotinha de óleo essencial na mão, né, específico para ansiedade. Sim. Faz uma inalação, então, assim, né, em poucos segundos ele entra na corrente sanguínea, na corrente respiratória, ele faz toda a trajetória, né, na corrente respiratória do corpo, e em 20 minutos já está na corrente sanguínea, ele já tem um efeito imediato, né, sem ele precisar recorrer a um Rivotril ou algum outro medicamento para, né, qualquer outro que ansiolítico. Seja, ansiolítico, que é, né, um químico, que é um alopático que vai trazer malefícios, vai curar ali na hora, né? Né? Vai dar um efeito na hora de calma, de relaxamento, mas não vai curar a causa. E ali ele está, né, realmente já respirando, né, um produto natural, 100% natural, que é da natureza, né? É algo... A natureza, ela vem justamente para nos dar esse auxílio, né? A natureza, ela está aqui com as plantas, é a medicina milenar, né? Então, ele tem essa capacidade, essa possibilidade de ter uma cura natural dentro do escritório dele, né? Dentro da mesa, na mesa dele, e num cantinho que ninguém precise ver, inclusive. Né? A gente é acostumado a ver em filmes ou propagandas a pessoa, um diretor ou diretora, manipulando uma bolinha para controlar um pouco a ansiedade. Seria São isso, técnicas, já que tu vai pegar a bolinha para desestressar, bota um óleozinho, dá uma cheiradinha assim e... Exatamente. Assim como tem também a ginástica laboral nas empresas, né? Que isso a gente já está mais acostumado de ver, a ginástica laboral, né? Ter um momento de yoga, ter um momento de um reiki, por exemplo, né? E ele pode receber isso na sala dele, entre uma reunião e outra, né? Se tiver um profissional ali disponível para fazer isso, claro, né? E como você idealiza essa mesma situação, esse mesmo momento, por exemplo, numa empresa que tem muito barulho, que tem muito funcionário, numa indústria, uma metalúrgica, por exemplo, que é a realidade aqui da nossa região. Porque a gente, por enquanto, estamos falando da alta direção, das diretorias, né? Exato. E como isso transforma para as equipes e num ambiente que às vezes não é tão silencioso. Sim, aí o ideal seria, como eu te falei antes, num espaço de descompressão, realmente, né? Que as empresas, as grandes empresas têm, né? As que não têm, é possível às vezes encontrar um cantinho, né? Um cantinho que não é bem utilizado, né? Muitas hoje têm uma biblioteca, tem uma área de livros algum ali, local dentro da empresa que é possível, né? Ter reservar esse espaço para fazer algo de diferente, um espaço que hoje é um descanso, né? Então, que possa fazer, né? Ter uma luz diferente, usar uma cromoterapia, ter uma música terapia, né? Ter uma música ali diferente, né? Então, ter uma vez, 2 por semana, um terapeuta que faça esse trabalho,
né? Daqui a pouco o custo pode ser da empresa, o custo pode ser compartilhado com o funcionário, o custo pode ser só do funcionário. Então, tem várias alternativas que é possível serem feitas, né? Desde que haja boa vontade e interesse de realmente conseguir construir esse espaço diferente, né? E que vai trazer benefícios não só para quem está utilizando, mas para toda a equipe. Porque a gente sabe que quando a gente melhora as nossas emoções, quando a gente melhora nosso espírito, né, a gente consegue produzir melhor. A gente consegue ter um retorno, né, na empresa, na própria empresa. Por exemplo, a ginástica laboral, ela visa a saúde física, né, onde, claro, tem toda uma técnica dos exercícios. Aí viria a terapia integrativa, holística, para cuidar, então, realmente da saúde espiritual, né, até mental, em muitas situações, pelo menos no início, para detectar alguns sintomas do dia a dia dos funcionários e até das gerências e da direção, né, porque hoje a gente vê, não sei se tu concorda, a questão agora, nós estamos em novembro, né? A saúde do homem, tão falada, né? Que hoje é mais físico, na questão mais física. Numa conversa que a gente teve, a questão da depressão dos homens, quando afeta a questão da próstata, né? Que a saúde do homem que no ambiente de trabalho ele está tão assoberbado, seja diretor, seja funcionário, seja colaborador. Como é que se lida com essas situações? Na verdade, assim, né? Eu tenho, agora, desde que eu fiz essa transição, né? Eu estou já com algumas palestras para setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul. Em relação ao novembro azul, a gente sabe que os homens têm mais dificuldade e menos vontade, digamos assim, né? De se cuidar. Né? O homem, ele acaba deixando de lado a sua saúde, né? Então, ele é mais preocupado com o trabalho, com o prover, né? Então, é o papel do homem ter essa questão do cuidado, do prover, do querer, né? Trabalhar, do conquistar, né? Justamente para, né, conseguir, né, manter a sua família, a empresa, enfim. Então, ele acaba deixando a saúde dele de lado. Então, a ideia, né, do novembro azul é uma conscientização, sim, já está presente nisso, né? E principalmente, assim, a questão, né, de que não seja só novembro, né? Que a gente possa falar isso todos os anos. Claro que novembro dá um incentivo para que a gente pare para olhar, né? E fazendo um estudo mais aprofundado, o homem hoje, quando ele tem o câncer de próstata, ele acaba tendo, dentro dos 6 primeiros meses do diagnóstico, ele acaba tendo um maior risco ao suicídio. Isso é comprovadamente com uma pesquisa já feita em São Paulo, que o homem ele não aguenta a pressão, porque isso vai diminuir muito a capacidade dele de produção. Então, diminui a capacidade de produção, né? Começa uma depressão profunda, né? E a depressão, ela leva, sim, né, à questão do suicídio. Né? Sim. Então, por que o homem tem o câncer? Às vezes pode ser genético, às vezes não. Às vezes é realmente por um estresse muito grande, por um acúmulo de funções muito grande, por né? Sim. Por motivos que vêm do ritmo de trabalho muito puxado e que realmente se ele tiver essa conscientização, ele já diminui o risco, né, de ter o câncer. Então, se ele fizer os exames preventivos, se ele cuidar mais da saúde, tirar um tempo por dia, né, para poder fazer, né, uma atividade física, se alimentar melhor, né, porque o homem, ele tem essa tendência, e aí é sempre tendência, né, Beth, não é uma verdade absoluta para nenhum homem, então que fique bem claro, até nem né. para as mulheres, né. Exato, né, mas o homem, ele tem a tendência ao cigarro, ao tabagismo, ao álcool, né, a uma alimentação não tão adequada. Então, isso tudo são fatores de risco, né, para várias doenças, não só para o câncer. E até ele pode, como a gente já sabe, não pode até nem fumar, mas estar num ambiente
que tem pessoas que fumam, Sim. ou até num ambiente insalubre, por exemplo, Sim, numa fábrica sim, que tem um índice grande de vapor, de fumaça, sim. enfim, um ambiente propício, até por isso que tem tantas empresas que têm um controle grande em relação à emissão de gases, enfim, né? Sim. Mas e também tem a questão do comportamento, que é essa coisa do hábito de fumar. Sim. Exatamente. Uma coisa vai levando a outra, né? Então, quando vê, assim, é um acúmulo de maus hábitos, né? Juntamente com a pressão no trabalho, com a quantidade de trabalho que acaba, né? Sobrecarregando e ele não dá conta. Não dá conta. Nós somos seres humanos. É importante a gente ter essa ciência, né? De que nós somos falhos, né? Nós não somos perfeitos. Então, se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui, com né? certeza, então, sim. A gente tem as nossas limitações. Tanto o homem quanto a mulher tem a sua limitação. E as terapias, elas vêm para ajudar isso, né? Para dar aquele momento de pausa, né? Para inalar, né, um ar puro, né, que vem da natureza. Então, hoje, né, a aromaterapia ela é muito prática, muito fácil, né? Qualquer pessoa pode, né, fazer a sua inalação na sua mesa de trabalho. Né? Pode ter um difusor, mas não precisa ter um difusor, é possível inalar direto na mão, que nem eu fiz agora com você, né? A terapia floral também, ela é extremamente eficaz, né? Principalmente por questões mais emocionais, né? Então, medos profundos, inclusive depressão, ansiedade. Nós fizemos uma pesquisa, eu conduzi essa pesquisa com 59 pessoas aqui em São Leopoldo. E nós dividimos, de acordo com a escala de Beck, de depressão, nós dividimos o grupo em 3 grupos de depressão, leve, moderado e avançado. E nós conseguimos reduzir a depressão de moderada para 100% sem depressão. Depressão leve, 80%. E a avançada nós tínhamos um número pequeno e a gente não conseguiu concluir, porque o avançado ele é aquela pessoa que já está, né, num nível que às vezes nem o remédio ela toma. Então nós não conseguimos concluir a amostra da essa pesquisa tu fizeste com psicólogos? Sim, foi feito juntamente com o Laboratório de Saint-Germain e com uma psicóloga aqui de São Leopoldo. Olha também, só, né? E foi incrível, fantástico o resultado do grupo com depressão moderada. Porque normalmente, se esse grupo ele vai para um psicólogo, né, ou para um psiquiatra, ele já vai ser direcionado para o medicamento. Sim. Ele vai ser direcionado para o medicamento porque ele já não está aguentando, já é uma situação que já está com um desconforto muito grande, né, em relação à tristeza, apatia, né, enfim. Então, não elevar essa depressão de uma depressão moderada para avançada e diminuir ela para sem depressão, realmente, assim, é um método muito comprovado, sem contraindicação, né, sem remédio alopático, para que a pessoa possa ter uma alternativa, né, de tratamento. Ok, fiz e não deu certo, aí parte por uma solução, né? Mas e nesse processo, até pergunta de leiga, assim, sempre com acompanhamento, no caso da terapia integrativa, com os profissionais da área, até para ter um equilíbrio, né, de conhecimentos e até questão de um não avançar na área do outro e aí, ao contrário, se haver um equilíbrio, complementar, né? Elas são sempre complementares, né? Então, se o cliente, né, no caso, ele não está tomando nenhum medicamento, aí ok, né? Se insere a terapia alternativa, se insere a terapia com floral, com óleo essencial, com outras técnicas, mas se o cliente está num tratamento psiquiátrico, né, a orientação é ele manter o tratamento psiquiátrico, né? E quando o médico der o de acordo, né, der a liberação do medicamento, aí sim ele vai fazer o desmame do medicamento. Mas sempre é a orientação médica, né? Primeiro. Mas o importante é a gente não deixar chegar nesse ponto, né, Beth? A terapia integrativa, ela vem justamente para isso.
para que você, num primeiro momento, assim, que já vê um desconforto, já vê que tá estressado. Tem alguma coisa que não era Exato, normal, né? Já pode utilizar essas ferramentas, O que me chamou a atenção para conversar contigo, né, é justamente essa... tu pode até me corrigir, mas eu acho um ineditismo trazer a terapia integrativa para o ambiente corporativo, né? Porque esse olhar tão amplo e tão importante geralmente é dado para pacientes em consultórios ou individualmente, principalmente para as mulheres. Porque hoje as mulheres buscam mais este tipo de busca, né, de solução. Sim. Os homens ainda, independente da gente falar de empresa, mas no dia a dia eu acho que se for medir a quantidade de mulheres e de homens que buscam essa solução, sim, acho que as mulheres ainda são em maior número. As mulheres são as principais clientes, né, hoje das terapias integrativas, né? Porque elas têm a tendência de se cuidarem mais e mais cedo. Apesar de quando o homem começa e identifica, consegue né, ver realmente que faz a diferença, ele se torna fiel e disciplinado. O homem, ele é muito mais disciplinado nesse sentido do que a mulher, né? Então, quando ele começa com o tratamento, ele segue até o final. Né? É muito interessante isso, olha, né? Só. Porque a terapia alternativa, ela é muito eficiente, mas se você fizer a médio e longo prazo, né? Sim. Então, você tem que fazer igual a médio a homeopatia. Exatamente. Então, assim, quando a gente diz que o tratamento é por 6 meses, é por 6 meses, não é por 1 mês, né? Então, normalmente, quando o homem, ele decide que vai fazer esse tratamento, ele faz os 6 meses e dá resultado. Né? E cobra o resultado também. Ele cobra o resultado, dá resultado, ele volta. Ele é um paciente mais fiel, né? Porque ele já vê o resultado e ele consegue ser mais disciplinado. Olha só. Você viu o chapéu, viu? Para todas nós, né? A gente, um aprendendo com o outro, né? Os homens aprendendo com as mulheres e as mulheres aprendendo com os homens, né? Verdade. Tem que ter esse equilíbrio. Sabe que... e atualmente, assim, ó, tu falaste que todo esse estudo começou na pandemia e que agora tu estás fazendo a transição. Tu já fizeste? Tu estás ainda em empresa? Como é que tá hoje essas tuas decisões? Há 2 meses eu saí, né, da empresa que eu estava e eu tinha a possibilidade de continuar, né? Apesar que, assim, o mundo corporativo é muito difícil a gente sair e fazer um desligamento total, né? Então, assim, devido à minha experiência, eu vou continuar atuando, né? Seja com palestras, seja com consultoria, né? Seja com trabalhos ainda, né, temporários, mas a ideia, sim, é poder inserir as terapias e estar oferecendo para as empresas. Já começou a fazer alguma ação nesse sentido? Então, todas as palestras já estão prontas, né? Já estão sendo oferecidas para as empresas. E hoje é um trabalho mais de prospecção, sim, né? Então, agora tem um evento que nós estamos, né, fomentando ele, que vai ser no dia 29 de novembro. Não sei se eu já posso falar sobre o evento, né? É um evento, então, onde a gente vai estar falando sobre a virada realmente de chave, né, de 2023 para 2024 para as empresas, para que as empresas tenham um olhar diferente a nível espiritual, né, num olhar mais a nível de gestão de humanas, né, tanto da sua pessoa como pessoa física, quanto para a sua empresa, pessoa jurídica, e que ela possa realmente ter esse olhar mais, né, para a saúde, bem-estar, saúde emocional, saúde mental, né? Para a espiritualidade, realmente, né? De que forma que eu estou dando abertura para que o espiritual, para que o divino esteja atuando dentro da minha empresa hoje, ou não, eu estou no piloto automático. Porque é preciso, sim, ter lucro, é preciso ganhar dinheiro, sim, para pagar todas as contas, pagar os funcionários, fazer investimentos. Exatamente. É aquela que tu falaste antes,
a tribulação Continua, do dia a dia, né? do desempenho continua, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não abrir para que o sobrenatural aconteça na nossa vida, né, seja dentro da empresa, seja dentro, né, da minha vida como pessoa física, eu vou estar sempre trabalhando mais do mesmo, né? E a ideia das empresas é realmente ter novas ideias, ter criatividade, poder trazer novos produtos, ter novos lançamentos, né? Poder fomentar mais a equipe. Então, hoje, equipes de alta performance, elas não utilizam apenas só o que já é existente, né? Ela precisa criar algo novo. Agora, digamos, quando faz o planejamento estratégico, né? Que agora é a fase que muitas empresas estão se focando. De repente vai ter que ter mais um, além do 5W, 2Hs, vai ter que ter um Szinho ali de espiritualidade. Exato, exatamente. Então a ideia desse evento é justamente isso, para esse momento a empresa que ainda não fez o seu planejamento estratégico possa fazer realmente, né? Com essa visão mais de humanas e e espiritual, né? O evento vai contar também com uma especialista em finanças, justamente para que a gente possa colocar as ideias, né? E preencher dentro do nosso orçamento. Então, de que forma que todas as minhas novas ideias, novos projetos podem ser viáveis financeiramente, né? E eu possa ter dinheiro para investir nisso e depois, né, trabalhar em cima disso para ter o resultado. E vamos ter também uma outra especialista falando sobre negócios e tecnologia. Porque é uma conta, assim, ó, nesse ambiente hoje da inteligência artificial vindo muito, como é que o humano, como é que tu, espiritualmente, tu lida com isso, né? Exato, exatamente. Muito incrível, hoje robôs, tu digita alguma coisa, já vem pronto. Aí, em contrapartida, assim, a tecnologia nos ajuda, mas exige muito mais tempo e esforço da gente para acompanhar tudo isso. Exato. O burnout no final da semana, no final do ano, é muito grande. Sim, é muito conteúdo, muita informação, né? Então, de que forma, assim, a tecnologia, ela está aqui, ela existe para nos auxiliar, né? Mas de que forma que nós, humanos, podemos aproveitar melhor tudo isso, né? Isso. E nos tornarmos mais produtivos, isso. Né? Mais produtivos com todas essas ferramentas que a gente tem hoje. E uma dessas ferramentas é o nosso lado espiritual, é a nossa conexão com o divino, né? Para que nos dê mais inspiração, mais criatividade, mais tranquilidade, mais serenidade, fé, tranquilidade, exatamente, mais fé, tranquilidade de que tudo vai dar certo, de que não adianta ficar nervoso, estressado, ansioso, né? Deprimido, né? Que realmente, né, tudo vai ser provido na hora certa, no momento certo, mas que eu tenho que fazer a minha parte, né? Sim, e não sei se tu te sente à vontade, se aconteceu de tu ter vivenciado um momento extremo e que tu pôde se utilizar, né, tu ser a tua própria, teu próprio exemplo em relação a isso, se isso aconteceu, ou se acontece diariamente e tu utiliza. Sim. Como é que é a Emanuele nesse sentido, assim, Enfim, assim, eu sempre busquei muito as terapias integrativas antes mesmo desse nome, né? Sim. Então, quando eu engravidei do meu filho, o meu filho, ele nasceu com intolerância à proteína do leite. Olha então, ele teve todas as rinites, sinusites, todas as ites possíveis, porque ele tinha muita intolerância ao leite. Então, até a gente descobrir, depois foi o primeiro ano todo, né, em função, né, de tentar ver qual leite se adaptava melhor. Depois de um ano, as coisas melhoraram, mas até os 5 anos... De 1 aninho até os 5 anos, ele ainda tinha muito esses problemas de né, virose, tudo que era tipo de virose. Então, era algo assim, eu sempre trabalhando, né? Tinha que dar o suporte. E eu buscava sempre alternativas à medicação normal, né? E para mim também, né? Porque isso também abalava muito, né, o meu emocional. O grau de estresse, de cansaço, exaustão, de noites não dormidas. Que tinha que trabalhar muito durante o dia, né, dar conta de todo um trabalho e dar conta dele, às vezes, né, ele não podia ir para a escola, então eu tinha que levar ele, né, para o
os pais, né? Sei bem. E aí passava muito tempo no hospital, né? Então a cada 2 semanas ele tinha que ir para o hospital. Então foi um período dos primeiros 5 anos, um período bem desafiador, né? Nesse sentido. Então eu busquei todas as terapias possíveis, né? Para ele e para mim. E agora, por último, né, nos 2 últimos anos, 3 últimos anos que teve, né, desde a pandemia e da pandemia para cá, a minha equipe, ela continuou remota. Né? Então, sim. o trabalho remoto, ele é muito desafiante hoje. Muito. Né? Para todos que estão, né, hoje dentro das suas casas, dos seus lares, né? É um trabalho desafiante, porque você está ali, né, sozinho, sem ninguém, né? E trabalhando, às vezes, mais do que trabalhava antes, né? Então, eu sou um exemplo vivo, assim, eu gosto eu falo, não que eu goste, mas eu falo porque realmente aconteceu comigo. Sempre fui uma pessoa extremamente ativa, de estar sempre na rua, visitando clientes, parceiros, visitando funcionários, né, trabalhando junto com os funcionários a campo. E veio a pandemia e, de repente, o meu contato era o computador, né? Sim. Então, os últimos 3 anos foram, assim, extremamente importantes a terapia dentro da minha vida, né? Tanto a questão, né? As terapias, eu digo assim, não só os óleos, o reiki, o floral, né? Mas também, né? Toda uma mudança de estilo de vida, né? Então, eu comecei a fazer academia, comecei a ter um ritmo, uma disciplina em relação à academia, mudei meus hábitos alimentares, né? Comecei a utilizar os florais, os óleos essenciais, né? Então, toda essa mudança de estilo de vida me auxiliaram a manter minha sanidade mental. Né? E mesmo assim, às vezes, em alguns momentos, a gente via que, né? Que não dava conta. Exatamente. Então, às vezes, eu saía para almoçar fora, né, para sair um pouco de casa, né? Então ter aquele momento ali de, né, entre um turno e outro, né? Dar uma saída, então buscar, né? Não ficar o dia inteiro em casa, né? No meio da tarde sai, dá uma volta no prédio, né? Dá uma volta na quadra. Então são pequenas ações que dia a dia você fazendo, você consegue melhorar, né, o seu estado emocional, o seu estado mental. Né? E isso, o papel da empresa é muito importante, né? A empresa, ela tem esse papel de auxiliar o profissional que está em casa remotamente trabalhando. E a gente viu durante a pandemia que muitas ajudaram, muitas não enxergaram, muitas não tiveram, né, nem condições, porque dependendo do que a empresa faz, dependendo de onde o funcionário mora, né, a gente vivenciou muito isso, até os professores, né, foram muito impactados em relação a isso. Sim, demais. Né, e daí de uma hora para outra tu tá no escritório, tava lá com tudo montadinho, mas eu morando num bairro afastado, sem internet. A casa, não foi o meu caso, mas muitos assim, a casa era 3, 4 peças que tu tem que dividir com o teu marido, filho, faz como? Então, foi, eu acho que emocionalmente, acredito que foi brutal para muitas pessoas, muitas mães com filhos recém-nascidos também. Sim. E alguns resquícios da pandemia, né, que continuou, né, o trabalho remoto para a área de TI, pessoas, por exemplo, né, ela continuou 100%, né, porque a área de TI, ela vem produzindo muito mais do que antes, né, no presencial, né, então hoje existe um modelo híbrido, porém, as empresas contrataram na época da pandemia pessoas de todos os lugares do Brasil ou até do mundo. É isso mesmo. Então, como que tu vai hoje, né, exigir um modelo híbrido ou presencial com pessoas que estão espalhadas? É verdade. Né? Então, tem coisas, o trabalho remoto, em algumas áreas, ele veio para ficar. Né? Então, realmente não vai ter uma mudança do trabalho remoto para o trabalho presencial. O que precisa realmente é um olhar da empresa com esses profissionais que estão em casa muito mais apurado,
né, de realmente estar mais presente a nível online, né, com feedbacks mais constantes, com treinamentos, com acompanhamento one-to-one, né, com ferramentas e parcerias estratégicas para que o funcionário tenha essas ferramentas para utilizar. Que tenha um desempenho, como é o exigido, mas que tenha o suporte para que isso aconteça. Exatamente, que ele possa ir numa academia, que ele seja incentivado a ir numa academia, porque a saúde física depende disso, né, na o trabalho remoto, ele fica muito tempo sentado, né, muito... Pelo menos, eu fico às vezes 2, 3 horas assim, meu Deus do céu, eu não levantei daqui desde tal hora, porque tu te concentra e vai, né? Exatamente. Então, é importante que a empresa faça esse mapeamento. Quais são os principais riscos hoje dos meus profissionais, né? Seja presencial, e aí dentro das indústrias, né? Nas áreas de risco, quais são esses riscos, ou seja, remotamente, né? Cada empresa tem a sua particularidade. Isso, é. Então, é possível fazer um mapeamento da saúde mental, da saúde emocional dos profissionais, né, tranquilamente, né, com os profissionais adequados, com ferramentas. Hoje é possível fazer isso e depois traçar as ações para que seja implementado e efetivamente haja uma melhora nesses indicadores, né? Exemplo disso, a Braskem, né, faz isso, a OAB faz isso hoje, né, com os advogados, com a Ordem dos Advogados faz isso a nível Brasil. Então, é importante, né, que a empresa tenha esse olhar, né, pelo menos busque, né, mais informações sobre isso. Nossa, já passamos 40 minutos, tu acredita? Já? Muito bom. Mas assim, ó, tu acredita que as empresas aqui da região, né, no estágio que nós estamos hoje, diante de um cenário econômico extremamente desafiador, tanto para as grandes, médias e pequenas empresas, com reforma tributária, deixando todo mundo maluco, com guerras em várias partes do mundo, também impactando até a senhorinha da padaria, porque é uma bola de neve. Tu acha que hoje os empresários, as empresárias, as empresas estão abertas a isso, estão com esse olhar? Olha, se elas não estão com esse olhar, elas precisam estar com esse olhar, né? Porque a saúde mental e a saúde emocional dos funcionários da empresa, da equipe, é prioridade, né? Eu não consigo hoje ter uma produção se a saúde mental e a saúde emocional dos meus profissionais está comprometida. Então, se não está olhando para isso, tem que olhar o quanto antes, porque a tendência do mercado é só piorar a saúde mental, né, doenças, né, relacionadas à saúde mental e às emoções, né? E isso a gente tem estudos, inclusive, né, da própria geração Z, que está vindo agora, né? A geração Z é uma geração que não quer hoje e que preza pela sua saúde mental. Então, ela já entra numa empresa exigindo algumas ações, né? Ou nem entra. É verdade. Então, se a empresa não tiver com este olhar, ela não vai ter profissionais no futuro para trabalhar. Inclusive, existe já, né? A geração Z, ela é quiet ambition. Né? Ela tem uma ambição silenciosa, né? Ou seja, aquela ambição que ela tem uma ambição de viajar mais, né? De trabalhar menos, de não ter cargos de liderança, para não ter esse estresse, para não ter mais responsabilidades. Nem visa conquistar bens. Não visa conquistar bens, o mais importante é ser do que ter, né? Tanto é que os apps hoje, né, o Uber, o Airbnb, né, são aplicativos criados justamente, né, para substituir a aquisição, que nós da geração X, né, baby boomers, né, estamos focados ainda em aquisições, né? É verdade. A geração Z não pensa em adquirir nada, né? É verdade. Ela quer mobilidade, ela quer poder ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, ter todas as liberdades. E nós estamos entrando numa era da liberdade, né? Então, eles não estão errados.
Só que o mundo não está preparado para isso. Exatamente, nós que temos que nos preparar, porque essa é uma tendência. Porque, de repente, esta geração que hoje está nos 20 e poucos, daqui a uma ou 2 décadas, Exato. eles já vão ter, com certeza, eles vão acabar criando empresas, né? Vão acabar criando um ambiente de negócios onde eles já vão preparar, já vai estar isso consolidado. Assim como a ginástica laboral, uns anos atrás, era um bicho de 7 cabeças para muitas empresas, para os próprios funcionários, hoje está dentro da agenda deles e não tem volta, né? Mas para a gente concluir, eu gostaria que tu me falasse, agora uma pergunta de leiga, as diferenças, assim, tu falaste antes dos florais Saint-Germain. A gente conhece, acho que muita gente dos florais de Bach, né? Tem muita diferença, aplicação? Explica pra gente, pra quem está nos ouvindo, o que é essa diferença. A diferença em termos de florais não existe, né? Porque os florais Saint-Germain, ele é uma continuação dos florais de Bach. Entendi. Né? Então, Eduard Bach foi um médico que criou os florais de Bach né, nos anos 30. E os florais de Bach, se eu não me engano, tem 38 essências, 30 e poucas essências. A Neide Margonari é uma sintonizadora dos florais de Saint-Germain e ela estudou e usou os florais de Bach por muito tempo. Certo. Né? E a partir desse estudo e dessa utilização dos florais de Bach, ela sintonizou essas essências florais. Então, hoje, o sistema de florais Saint-Germain, ele tem 89 essências. Olha só. São muito mais essências, com muito mais possibilidades de usos, né? E os florais Saint-Germain é uma linha, né? Tem várias outras linhas de florais também, né? Como florais de Minas, do deserto, enfim, né? Os florais de Bach também são muito bons, então tudo vai depender do que o terapeuta utiliza, né? Hoje eu utilizo só de Saint-Germain, mas vão ter terapeutas integrativas que utilizam outras terapias florais e tá tudo bem. Também porque todas vêm da natureza. Exatamente, trata tudo muito bem, assim como óleos essenciais eu utilizo do Terra, por uma questão de selo de garantia de pureza do óleo, né? Que eu sei que ele é um óleo 100% puro, né? Eu não tenho essa garantia 100% de outras marcas, mas tem pessoas que têm essa garantia porque conhecem a marca, porque, né? E tá tudo bem também, né? O importante é que você, enquanto cliente e pessoa leiga, busque um terapeuta integrativo que tenha o conhecimento e que te traga essas informações. Sim, e tanto até para finalizar, que é importante quem está nos ouvindo, que inclusive a terapia integrativa hoje ela é regida, né? Exato. Ela tem tem todo um código de conduta, tem o conselho também, né? Sim, e ela já está hoje no SUS, inclusive, isso, né? Liberada no SUS. Tem várias cidades que adotaram no SUS os terapeutas integrativos, que exatamente. porque até eu falo isso para desmistificar um pouquinho essa questão de não ter um aviltamento dessa profissão que é tão bonita, porque a gente, como em todas as profissões, tem pessoas que são menos preparadas, digamos assim, e essas às vezes acabam maculando o trabalho tão maravilhoso e importante hoje que os terapeutas integrativos têm na nossa sociedade. Eu acredito muito nisso. Tanto que quando eu era pequena, eu tenho já 57 anos, mas a minha mãe me levava para me benzer em muitas situações e era de cura mesmo. As benzedeiras, né? Então, que são umas precursoras, na verdade, das terapias integrativas. Sim, com certeza. Então, tem um trabalho seríssimo em relação a isso. A gente vê, assim, que ainda é uma construção, né? E que está indo para um rumo de futuro também, assim como a geração Z, né? A gente vê que as terapias integrativas é a medicina do futuro. Né? Então, pegar os óleos essenciais também, né? Hoje a gente trata com protocolos específicos, inclusive doenças, né, graves com óleos essenciais. Claro que sempre como complemento, né? Sempre complementar, né? Assim como com animais também, né? Então, nós trabalhamos com os animais, mas é uma
terapia complementar, né? Diferente das emoções, as emoções a gente trata as emoções até porque não tem remédio para tratar as emoções, né? A não ser, né, os remédios que são para depressão, para a parte psiquiátrica mesmo. Mas a medicina do futuro, ela já está aí, né? Sim. Agora é a questão de comprovação científica, é mais tempo, é a geração Z também, né? Já começar a dominar mais, né? Então, é aos poucos, né? Tudo vai se mudando na sociedade aos poucos. Ai, Manoeli, obrigada pela nossa conversa, foi muito interessante, espero que quem esteja nos ouvindo, aproveite, tenha até, pelo menos seja impactado de conhecer um pouco mais a terapia integrativa, que saiba que em momentos bastante importantes podem procurar esse profissional e principalmente, como a gente falou, do motivo da nossa pauta, né, que as empresas possam também ter esse olhar junto aos seus funcionários, que não é uma coisa só individual. Exato. Desejo, assim, muito sucesso nessa tua nova trajetória. Obrigada. Conte aqui com a Beth Companhia, com o nosso podcast, para de vez em quando vir aqui conversar mais sobre isso. Sim. Tá bom? Fico sempre à disposição, né? Muito eu obrigada. que agradeço e as empresas que quiserem, né, conversar, né? Como eu tenho bastante experiência na área corporativa, sim, né, então eu consigo ter esse olhar, né, para as dores das empresas realmente, né? Então me chama para conversar, né? Tudo é possível. Né? Então tá. Qual é o teu @, Emanuele? @Emanuele, com I no final, Silva Oficial. Tá 2 certo. L's. Tá bom, então. Tá. Pessoal, terminamos aqui mais um episódio do podcast Beth Companhia. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto, realmente, em algumas situações gera um pouco de polêmica, né? Mas é muito, muito importante o estudo. E desejo para vocês tudo de bom e até o nosso próximo episódio.